Ei galerinha, tudo bom? Bom dia, Marquinhos aqui, tudo bom? Vou dando essa daqui a nossa primeira aula, certo? Aula de Matemática 3, a gente vai falar sobre ângulos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Marcos Franco, tá certo? Fiquem à vontade para me chamar do que quiser, até de gordinho gostoso, estou aceitando. Bora lá, a gente vai falar sobre ângulos e como é melhor de falar sobre ângulos do que definindo o ângulo inicialmente, né? Aliás, o que é um ângulo? Dá uma pausazinha aí no vídeo agora e pensa, o que é um ângulo? 3 segundos aí para você pensar. 3, 2, 1. Pausou o vídeo? Não, né? Mas bora lá, não tem problema não. O que é um ângulo? Ângulo nada mais é do que a medida de inclinação entre duas coisas. Que coisas, Marcos? Podem ser duas retas, duas semi-retas, dois segmentos de retas, dois planos, etc. Certo? Isso é basicamente a inclinação relativa entre a medida da inclinação relativa entre dois segmentos semi-retas ou retas, certo? Ou planos. Do dicionário a gente pega que o ângulo é um substantivo masculino que na geometria tem dois significados, que são basicamente a mesma coisa. Ângulo também pode ser considerado a figura delimitada por duas retas que partem do mesmo ponto ou por dois planos que partem da mesma reta. Dentro do mesmo conceito, a gente tem que um ângulo nada mais é do que a medida da inclinação relativa de duas retas que partem do mesmo ponto. Tudo bem? Uma está dentro da outra basicamente. E dentro do ângulo, para poder a gente entender ângulo, a gente tem que entender como é que nós vamos mensurar um ângulo. Como assim mensurar um ângulo? Imagina o seguinte, quando eu estou falando de volume, eu penso em algumas unidades, por exemplo, centímetro cúbico, metro cúbico, litro, mililitro, certo? A gente pensa em algumas unidades. Quando eu estou pensando em distância, eu penso, eu vou andar 10 metros, eu vou andar 20 metros. A distância de Fortaleza para Sobral são 456 quilômetros, sei lá. Entendeu? E a gente tem essas unidades que representam alguma coisa. Quando eu falo de metro, eu já penso em distância. Quando eu falo de litro, eu já penso em volume. Tá bom? Então, qual é a unidade representativa da angulação? Certo? Aí é que entra. Nós temos basicamente duas. Nós temos os graus e os radianos. Certo? Da mesma forma que o volume ele pode ser medido em litros, tá bom? E centímetros cúbicos, metros cúbicos, os ângulos podem ser medidos tanto em graus quanto em radianos, tá certo? E a gente vai entender a diferença agora. Aí você pensa, professor, o que é esse grau? O que são esses graus? Graus são os mesmos graus lá da física, de grau Celsius e grau Fahrenheit. A gente vê aqui, ó. A gente tem o grau Celsius e a gente tem o grau Fahrenheit. O que é o grau, então? Quando você pensa na física, nós temos uma terceira medida de temperatura. Nós temos os graus Celsius, os graus Fahrenheit e o Kelvin. Só que o Kelvin ele não é medido em grau, ele é só Kelvin. E ele é também escrito só K. Certo? Então é só lembrar, se o grau Celsius é bolinha C, o grau Fahrenheit é bolinha F, e o Kelvin é só Kelvin e é só K, então tecnicamente o grau é a bolinha, tá bom? Então a medida que é dada em graus, ela é representada por um número seguido dessa bolinha aí, certo? Por exemplo, 10 graus é 10 com essa bolinha, certo? E o que o grau representa dentro de um ângulo? O que um grau é, certo? Em relação a um ângulo. Bem, aí a gente tem que pensar nessa circunferência. No caso da circunferência, ela tem 360 graus. Então, basicamente, um grau nada mais é do que 1/360ª parte de uma circunferência. Tá bom? Lembrando que como a inclinação relativa de duas retas é o que a gente chama de grau, e a circunferência nada mais é do que uma reta que o seu final encontra ela mesma, pense assim, certo? Uma reta que o final encontra ela mesma. Então, basicamente, toda a inclinação existe dentro de uma circunferência. Tá bom? No caso, o início e o fim são os mesmos, certo? Formando essa circunferência bonitinha. Então, a gente tem que entender que todos os ângulos, todas as gradações de angulação são encontradas dentro de uma circunferência.
Se a gente está pegando como uma 360ª parte de uma circunferência, um grau é representado por isso. Tá bom? Nessa imagem aqui a gente vê que eles estão separando de 10 em 10 graus. Ok? No caso, a gente tem aqui uma definição mais bonitinha. Eu tenho 1/4 de uma circunferência. Se a circunferência em seu total tem 360 graus, a metade de 360 graus é 180. E a metade da metade, que nada mais é do que 1/4 da circunferência, vai possuir 90 graus. Esses riscos maiores são representativos de divisão em 10, enquanto os menores são divisões em 1. No caso, um desses tracinhos menores é o que a gente chama de 1 grau, tá certo? Mas não é só isso. Tal como o metro ele pode ser dividido em centímetro, em decímetro, em milímetro, em hectômetro, decâmetro e quilômetro, o grau ele também pode ser subdividido em duas outras unidades, o minuto e o segundo. No caso, esse número que apareceu aí, ele está representado ele pode ser representado, falado, como o seguinte número: 35 graus, vamos lá, vamos seguir a setinha, 35 graus, olha aqui a bolinha, 25 minutos, então entenda que o minuto nada mais é do que um apóstrofo único, e 18 segundos, enquanto os segundos são apóstrofo duplos ou aspas, tanto faz. Tudo bem? Então lembrem-se, essas aqui, olha aí, ó, lá vai, ó, o grau, minuto e segundo. Ah, professor, e como é que eu entendo qual a diferença de 1 grau para 1 minuto para 1 segundo? Bem, da mesma forma que você vai pensar de minuto, segundo e hora, tá bom? O grau é como se fosse a hora. Então, 1 hora, ela possui 60 minutos, tal como 1 grau vai possuir 60 minutos. E 1 minuto no relógio possui quantos segundos? 60 segundos, tal como aqui. 1 minuto na inclinação vai valer 60 segundos, tá bom? Então, se eu quiser fazer a conversão de graus, minutos e segundos, nós podemos utilizar essa tabelinha de conversão. Toda vez que eu for passar de grau para minuto, eu multiplico por 60. Está aqui, ó. Toda vez que eu for passar de minuto para segundo, eu multiplico por 60. Ah, professor, e se eu for passar de grau para segundo? Você vai multiplicar por 60 duas vezes, ou 60 ao quadrado, ou vai multiplicar por 3.600, tá bom? E quando eu for passar de segundo, tá aqui, ó, de segundo para minuto, eu divido por 60. Quando eu for passar de minuto para grau, eu divido por 60. E a mesma coisa, se eu for passar de segundo para grau, eu posso dividir por 60 ao quadrado ou por 3.600, tá certo? Essa é a tabelinha de conversão de grau, minuto e segundo. Para que serve essa unidade? Por que eu coloco esses valores aqui? Você tem que entender que o minuto ele é uma subdivisão menor do grau. Então, imaginemos que eu tenha um valor quebrado de graus. Ah, eu tenho, sei lá, 35,5 graus. Se eu não quiser deixar esse valor com um decimal após a vírgula, certo? Um decimal diferente de zero, no caso está 35,5, eu quero tirar esse 0,5 aí desse número. Eu posso tirar esse 0,5 graus, certo? Lembrando, 35,5 graus é a mesma coisa que 35 graus mais 0,5 graus. Eu transformo esse 0,5 graus em minutos. 0,5 graus em minutos é só converter aqui, ó. Se eu quero transformar de grau para minuto, eu multiplico por 60. 0,5 vezes 60 dá igual a 30. Então, eu posso dizer que 35,5 graus são a mesma coisa que 35 graus e 30 minutos. Tudo bem? A gente pode utilizar isso para poder facilitar essas contas. Outra coisa, sempre que eu quiser passar de grau para minuto, para segundo, eu quiser fazer uma soma nessas unidades, é sempre mais fácil se você transformar a unidade maior numa menor e depois numa menor ainda. Então, imaginemos essa situação onde eu tenho 35 graus, 25 segundos e 18 minutos, certo? Digamos que eu queira dividir isso daqui por 2, ou por 3, ou por 20, dividir por um valor qualquer. É sempre mais fácil eu converter esses valores maiores para um valor menor
no caso 35 graus para segundos e 25 minutos para segundos, somar todos eles em segundos, fazer a divisão final, tudo bem? Depois que eu fizer a divisão ou a multiplicação, eu reconverto esse valor em segundos para minutos e depois para graus. Tudo bem? É mais fácil e é um pouco de mais de trabalho, mas é mais seguro. Você tem menos chances de errar as suas contas. Tá bom? Tudo bem, professor. Entendi que grau ele pode ser subdividido em minuto e em segundo. Mas e esse radiano que você tanto fala? Pronto, com certeza você já deve ter ouvido falar em pi radiano. Em algum momento na sua vida. Ah, pi radiano e aquilo, pi radiano isso. Em algum momento do seu ensino alguém deve ter dito, nem que você não saiba o que é, mas alguém deve ter falado assim para você, tantos radianos, pi radiano, tá certo? Existe uma diferença. Olha, vamos lá com calma. Pi radiano não é a unidade. A unidade é radiano. Tenha isso para você. Radiano é a unidade. Tudo bem? Por que tem esse negócio de pi radianos? Bora lá. Quando eu falo pi radianos, eu estou comparando a 180 graus. Porque existe a comparação. Pi radianos é igual a 180 graus. Tudo bem? Por que isso acontece? Para a gente entender essa relação, que diz que π radianos são iguais a 180 graus, a gente tem que entender o que é esse π que está aí em radianos. Pense comigo, o que é π? Π nada mais é do que 3,1415. Então, no caso, quando eu digo que π radianos é igual a 180 graus, eu posso substituir π pelo seu valor absoluto, e a gente vai ter, por exemplo, 3,14 radianos são iguais a 180 graus. Certo, estou entendendo mais ou menos, professor. Mas então, o que é um radiano? Bem, radiano ainda é uma unidade de angulação. Então, ele mede uma angulação. Mas ele mede uma angulação relacionada a quê? Vamos ver. Aqui, ó. Um radiano nada mais é do que a angulação representada pela intersecção de dois segmentos de reta dentro de uma circunferência que fazem com que, tudo bem? Que fazem com que os dois raios representados nessa circunferência tenham o mesmo valor do arco formado por eles, certo? Então, o arco que eu formei aqui nessa circunferência, nesse caso que está representado em azul, certo? Ele possui o valor de r em distância absoluta, que é o mesmo valor dos raios que o formam. Ok? Então, a angulação entre esses dois raios vai representar um radiano. Se eu repetir essa imagem mais 3 vezes, eu vou ter um valor quase semelhante a 180 graus. No caso, eu vou ter 3 radianos, quase iguais a 180 graus. E a distância que iria faltar para completar esse valor aqui, ó, completando 180 graus, seria igual a 0,1415, 29 radiano, etc. Quando eu somo 1, 2, 3 mais 0,1415, 29, etc., eu vou obter 3,1415, 29, etc., que vai ser representado por π. Então, π radianos, como aqui mostrado na imagem, olhando para a setinha, fechando aqui 1, 2, 3 mais os decimais, formando π, π radianos, vão ser iguais a 180 graus, ou seja, metade da circunferência. Isso significa que, por uma regra de 3 simples, 1 radiano é igual a 180 graus dividido por π. Lembrem disso, fazendo esse valor na mão. Vamos lá, pega aí caneta e papel. Quanto é que é 180 dividido por 3,14? Não estou com a minha calculadorazinha aqui, mas eu acho que vai dar aproximadamente, deixa eu ver aqui, uns 57, 58, 56, por aí. Certo? Por aí, mais ou menos, acho que é 56, por aí. Um pouco menos, 55, alguma coisa. Então, lembrem desse valor, certo? E podem lembrar que de quando voltarem às provas, vai ter uma questãozinha na prova de vocês perguntando algo semelhante.
podem lembrar disso daí, certo? Então, nada de dizer que π radiano é que é a unidade. Não. Π radiano é uma coisa. 1 radiano é outra coisa totalmente diferente. Pensa comigo. Se π radiano são 180 graus, então, para representar uma circunferência inteira, eu teria que escrever 2 π radianos. Tudo bem até aí? Ok? De boinhas, né? Dá uma pausazinha no vídeo, toma um golinho d'água. Vamos voltar aqui e continuar. Agora a gente vai falar um pouco dos tipos de ângulos. Como assim tipos de ângulos? Bem, nós temos ângulos que representam a inclinação entre dois segmentos semi-retas ou retas, certo? E esses ângulos, existem alguns ângulos notáveis entre eles, certo? A gente vai ter que entender algumas coisas sobre eles. Primeiro, quando eu tenho uma angulação de 0 graus, eu tenho um ângulo nulo, certo? Então, basicamente, posso dizer que são as mesmas retas ou os segmentos de retas congruentes que não fazem inclinação entre si. Ótimo. Então, basicamente, não tem inclinação entre essas duas retas, dois segmentos de reta, no caso aqui, duas semi-retas. Tá bom? Ah, professor, por que é semi-reta? Porque ela tem um início, mas não tem um fim. Passando à direita, nós temos isso daqui. Isso daqui nada mais é do que um ângulo agudo, certo? É um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo ou convexo? Tá bom? O que é um ângulo agudo ou convexo? É um ângulo que está, como aqui representado, entre 0 graus e 90 graus. É um ângulo maior do que 0, logo não torna as retas sobrepostas, mas também é menor do que 1/4 de uma circunferência. Por exemplo, um exemplo que pode ser de ângulo agudo ou convexo é um ângulo de 60 graus, é um valor entre 0 e 90, ou um ângulo de 30 graus, ou 45 graus. Tudo bem? Quando eu completo 90 graus, ou seja, eu tenho 1/4 da minha circunferência, eu obtenho um ângulo reto, certo? Também conhecido como ângulo reto, representado por esse quadradinho aqui. Olha que bonitinho, forma um quadrado, tá certo? Passando adiante, o ângulo reto, ele pode ser transformado em um ângulo raso. Quando eu tenho duas retas, olha a diferença. Eu tenho duas retas, aqui nesse caso eu tenho duas semi-retas, seguindo a mesma direção, formando uma angulação nula entre elas. Enquanto aqui eu tenho duas semi-retas partindo de um mesmo vértice em direções diferentes. No caso, na mesma direção em sentidos diferentes. Tudo bem? Dessa forma, eu faço um ângulo raso. É um ângulo que possui absolutamente 180 graus. Tudo bem? Ok aqui. Aí eu vou ter também um ângulo. Vamos lá, olha que legal. Eu vou ter esse ângulo aqui entre 180 graus e 360 graus. Tá certo? Que é um ângulo que eu vou chamar de ângulo obtuso. Tá certo? Ou ângulo côncavo. Certo? É o ângulo que é maior do que 180 e menor do que 360. Tá certo? Ok? E aí nós chegamos a isso aqui, que é a circunferência completa. Compare. Olhe para a circunferência completa e olhe para o ângulo de 0 graus. Eles são basicamente a mesma coisa, porque é como se eu tivesse feito. Imagine isso aqui um ponteiro do relógio. Esse relógio tenha feito a circunferência completa voltado inicialmente para a posição inicial. Então, basicamente, a diferença entre 0 graus e 360 graus é nula. Ok? O que faz a diferença é que um em relação ao outro, na primeira situação, não teve movimentação nenhuma, enquanto no final eu tive uma movimentação que rodou 360 graus, ou seja, fez uma circunferência completa um sobre o outro, terminando na mesma posição e sentido. Ok? Bora continuar. Aqui eu tenho dois ângulos formados por semi-retas diferentes. Lembrando, semi-retas porque possuem início, mas não possuem um fim. Tenho dois ângulos que possuem o mesmo valor, 42 graus e 42 graus, formados por semi-retas diferentes. No caso, são os ângulos formados pela relação e inclinação CAB e pela inclinação FED. Ok? Esses ângulos possuem o mesmo valor, independente de terem sido formados por
retas, ou no caso semi-retas, diferentes. Então, eles são ângulos congruentes. Congruência vem de igualdade, certo? Então, são ângulos iguais, logo são ângulos congruentes. Continuando, a gente tem essa imagem. Essa imagem aqui eu possuo dois ângulos bem definidos e também tem um terceiro ângulo que não está mostrando aqui, certo? O primeiro ângulo ele é representado pela inclinação AOB, o segundo ângulo pela inclinação BOC, e o terceiro ângulo que não está muito bem definido nessa imagem está sendo representado pela angulação AOC. Tá certo? Aqui a gente vai entender qual é a diferença de um ângulo adjacente, certo? De um ângulo consecutivo. Aqui eu tenho uma outra imagem que representa melhor o terceiro ângulo. Então, bora lá. O que é um ângulo adjacente? Adjacência, tá certo? Vem de... Só um segundo, me perdoem. Perdão pelo espirro. Olha, aí é o grande coronavírus. Mentira, é só uma alergiazinha, gente. Bora lá. Volta, recapitulando. Aqui eu tenho a diferença entre o ângulo adjacente e o ângulo consecutivo. Qual a diferença de um ângulo adjacente para um ângulo consecutivo? A gente pode tirar isso através da seguinte representação. Adjacência significa ao lado, basicamente, certo? O que significa adjunto adverbial ou adjunto adnominal, certo? O que esse prefixo ad representa? Isso daí, o adjunto adverbial, adjunto adnominal, vem lá do português, da gramática. O prefixo ad representa aquele que está junto, aquele que está ao lado, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, na gramática que diz adjunto adnominal, ele está dizendo que algo que está junto, adjunto, ao nome, ao sujeito. Adjunto, ad, que já pega a dizer que está mais junto ainda, ao sujeito. Adjunto adnominal. E se for um adjunto adverbial, quer dizer que está junto ao verbo. No caso, quando eu digo que um ângulo está adjacente, ele está ao lado, certo? Do outro ângulo. Então, no caso desses dois, os ângulos AOB e o ângulo BOC são ângulos adjacentes. Tudo bem? Matematicamente falando, os ângulos adjacentes eles têm que ter pelo menos uma reta, um segmento de reta ou um plano que compartilhem entre si. No caso, o segmento OB é tanto compartilhado pela representação AOB quanto pela representação COB, certo? Então é por isso que eles são ângulos adjacentes. Tudo bem. E o que são ângulos? Eu tenho ângulos adjacentes e os ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos, tá certo? Possuem pontos internos representados em comum. Como assim? Significa que, olha aqui para essa imagem aqui do lado, eu tenho esse ângulo AOB, certo? E esse ângulo AOC. Aqui. Tudo bem? Esse ângulo aqui AOB, esse ângulo aqui AOC, eles são consecutivos. Tudo bem? Por quê? Porque eles não possuem, porque eles possuem áreas internas compartilhadas. Enquanto um ângulo adjacente possui somente um segmento compartilhado, um ângulo consecutivo ele deve ter área interna da angulação compartilhada. No caso, o ângulo aqui, AOC, compartilha também com a parte AOC do ângulo AOP. Tudo bem? O ângulo AOB é um ângulo só, mas uma parte dele também faz parte do ângulo AOC. Ok? Então, um ângulo adjacente é quando eles não se encontram entre si. No caso, essa primeira imagem e essa primeira imagem da tabelinha. E ângulos consecutivos são aqueles que possuem áreas internas que se interrelacionam. Alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês perguntam no grupo do WhatsApp que eu sei que vocês estão lá. Certo? Continuando. Agora a gente vai falar sobre algumas características. Vocês veem aqui que eu tenho um ângulo alfa e eu tenho um ângulo beta, tá bom?
Esses ângulos, se vocês prestarem atenção, eles formam a representação de um quarto de circunferência. E existe um nome para todo e qualquer ângulo que, somado a outro, formem um quarto de circunferência, ou no caso, um ângulo, certo? Reto, também representado por 90 graus. Quando eu tenho dois ângulos que somados dão o valor de 90 graus, ou seja, dois ângulos que somados resultam em um ângulo reto, certo? Eu chamo esses ângulos de ângulos complementares. Vamos a um exemplo. Dois ângulos complementares são os ângulos de 65 graus e 25 graus, como aqui representados. Por quê? Porque 65 graus mais 25 graus vão resultar em 90 graus. Outros dois ângulos que também são consecutivos são os ângulos de 60 graus e os ângulos de 35 graus. Tudo bem? Outros ângulos que são consecutivos entre si mesmos são os ângulos de 45 graus. 45 graus não consecutivos, são... eu falei consecutivos, me perdoe. São ângulos complementares. 25 graus e 65 graus são complementares entre si, certo? Complementar. Ângulo complementar é aquele que, somado a outro, forma 90 graus. Então, 25 graus é complementar a 65 graus, e 65 graus é complementar a 25 graus. Tal como 30 graus é complementar aos 60 graus, e 60 graus é complementar aos 30 graus. Ok? Outra relação importante é o de 45 graus. 45 graus é complementar a 45 graus. Então, ele é complementar consigo mesmo. Tudo bem? Outro ângulo que a gente pode pegar em avaliação é o ângulo, são dois ângulos que somados formam um ângulo raso. Anteriormente, a complementaridade está relacionada ao ângulo reto. Quando eu tenho dois ângulos que formam um ângulo reto, eles são complementares. Agora, quando eu tenho dois ângulos que somados resultam em um ângulo raso, certo? Eles são considerados ângulos suplementares, ok? São ângulos suplementares. Vamos aqui a um exemplo. Eu tenho aqui um exemplo de 45 graus, que é o ângulo NOM, e 135 graus, que é o ângulo MOL, certo? Esses dois ângulos eles são suplementares, porque a soma de 135 com 45 vai resultar em 180 graus. Outro exemplo de ângulos suplementares é o ângulo de 130 graus com 50 graus, ou o ângulo de 160 graus com 20 graus, e assim por diante. Fora isso, nós também temos outra representação, que são os ângulos que somados formam um ângulo de 360 graus, ou uma circunferência completa. Certo? Tudo bem? Os ângulos que somados formam 360 graus são considerados replementares entre si. Então vamos lá, recapitular. Eu tenho os ângulos complementares, que são aqueles que somados formam 90 graus. Eu tenho os ângulos suplementares, que são aqueles que somados formam 180 graus. Eu tenho os ângulos replementares, que são aqueles que somados formam 360 graus, ok? Um exemplo está aqui. Vamos fazer essa questãozinha. Eu coloquei aqui 140 graus. Qual é o replementar, representado pelo ângulo beta nessa imagem, a 140 graus? Bem, se a soma dos dois tem que dar 360, então 360 é igual a 140 mais beta. Passando 140 para o outro lado da minha equação negativamente, eu tenho que beta vai ser igual a 360 menos 140, o que me resulta num beta igual a 220 graus. Então, 220 graus é replementar a 140, tal como 140 é replementar a 220 graus. Outros exemplos são, por exemplo, 100 graus e 260 graus, ou 60 graus e 300 graus. Tudo bem? Agora a gente vai entrar numa outra relação. Pegando toda essa informação que a gente obteve dessas parte anterior, certo? Dos tipos de ângulo. A gente vai entrar numa coisa chamada ângulos opostos pelo vértice. O nome já diz tudo. Pensa num vértice. O que é um vértice? Eu disse lá no começo. Um vértice nada mais é do que a intersecção entre retas, semi-retas ou segmentos de retas. Tudo bem? Então, um vértice é um ponto considerado. E o ponto nessa relação de intersecção é esse central. Tudo bem? Eu tenho esse ponto. E desse ponto eu tenho 4 ângulos que se emanam dele, né?
No caso, eu tenho 4 intersecções de retas. Ok, professor, e aí? O que é que isso traz para mim de interessante? Pensa comigo, certo? Eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta. Eu tenho um ângulo θ e um ângulo gama. Ok? Lambda. Lambda e θ. Alfa e beta. Ok. Vamos olhar aqui para alfa e beta. Vocês conseguem perceber que dentro em cima de uma mesma reta, certo? Alfa e beta formam um ângulo raso. Logo, alfa mais beta é igual a 180 graus. Tudo bem? Compreenda isso. Se alfa mais beta são 180 graus, logo alfa e beta são suplementares. Ok, guarde isso na memória. Agora eu vou pegar essa outra reta aqui. Ó. Eu tenho o mesmo alfa e a representação de lambda. Então eu tenho alfa e lambda. E nessa mesma reta, alfa e lambda formam um ângulo de 180 graus. Logo, alfa e lambda são suplementares. Mas calma lá, quem é que já era suplementar? Alfa e beta não já eram suplementares? Lembrando que dois ângulos suplementares só existem entre si. Então, por exemplo, 120 graus só é suplementar a 60 graus, certo? Tal como 60 graus só é suplementar a 120 graus, ok? Porque não existe nenhum outro número fora 60 que somado a 120, por exemplo, dê 180. Nesse caso, alfa e beta já eram suplementares, o que se torna e que diz que alfa e gama, no caso gama não, alfa e lambda não poderiam ser suplementares a menos que lambda fosse o mesmo valor de beta. Então, tecnicamente, o valor de beta vai ser igual ao valor de lambda. Peguem isso. Então, beta é igual a lambda nessa imagem aqui, nessa representação. Só que vamos olhar essa retinha aqui novamente, esse segmento de reta aqui novamente. Eu tenho lambda. E em cima dessa mesma reta, lambda se corresponde a θ. E ambos formam um ângulo de 180 graus. Logo, lambda e θ são ângulos suplementares. Mas espera lá, se lambda é igual a beta, então aqui é beta. E beta só é suplementar a outro valor que descobri que é alfa. Então lambda só pode ser suplementar a θ se θ for igual a alfa. Certo? O que isso traz para mim? Traz para mim a seguinte relação. Que todo ângulo oposto pelo vértice, certo? Ou seja, ângulos que são diretamente simétricos em relação ao ponto de intersecção, nesse caso beta e lambda, e alfa e θ, serão iguais, ou serão, no caso, congruentes. Logo, alfa é congruente a θ e beta é congruente a lambda. Ok? Pensem nisso e guardem isso. Nessa outra situação, nós temos outros dois exemplos. Eu tenho os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos, tá bom? Para a gente trabalhar isso, eu quero voltar para aquela imagem. Guarda essa imagem na cabeça, tá bom? Guarda essa imagem aqui na cabeça. E eu quero que você imagine que eu estou continuando essa reta e eu trace em cima dessa reta que eu estou continuando uma reta paralela a esta daqui, tá bom? Então eu vou ter, no caso, essa imagem. Essa parte dessa imagem era igual àquela imagem anterior que eu mostrei, certo? E aqui, seguindo, eu tracei uma reta paralela. No caso, R e S são paralelas em relação a T. Tudo bem? R e S são paralelas entre si e cruzam com T. Tudo bem? Ambas. Beleza. O que isso representa? Bem, imagine que aqui eu tenha uma angulação, tá certo? E essa angulação vai ser igual a D, porque são opostos pelo vértice. E essa angulação aqui interna também vai ser igual a essa angulação aqui externa. Tudo bem? Marcos, por que esses ângulos são chamados de alternos internos? Porque compreenda, ângulo não é a medida relativa a uma inclinação. O
que representa duas retas paralelas? Paralelismo na geometria representa que elas possuem entre si a mesma inclinação. O que significa que se a gente voltar lá para trás naquela classificação de ângulos, os ângulos entre elas, se elas estiverem sobrepostas, vão ser de 0 graus ou 360 graus. Tudo bem? Ok? Ou também 180 graus, no caso, se elas estiverem uma sobrepostas à outra. Não importa. O que importa é que a angulação entre elas é a mesma. Ok? Então, imagine o seguinte. Se RS são basicamente a mesma reta, então os ângulos entre RS cortados pela reta T serão os mesmos. Vocês compreendem isso? Então, compreendem que, por exemplo, no caso desse D, se eu for trazer essa imagem para a reta S, esse D seria representado nesta posição, certo? E seria basicamente o mesmo valor, já que a inclinação de S e R é a mesma em relação a T, já que elas são paralelas. Em relação a T, elas são concorrentes. Tudo bem? Então, um D, na representação aqui em S, estaria aqui embaixo, nesta posição, com o mesmo valor. Então, se este ângulo é igual a D, certo? E este ângulo aqui embaixo está separado de E por um vértice, eles são opostos pelo vértice. Se são opostos pelo vértice, E também é igual a D. Logo, D e E possuem o mesmo valor. Tal como esse ângulo agudo aqui, também vai possuir o mesmo valor deste ângulo agudo aqui. Tudo bem? E isso é o que a gente chama de ângulos alternos, porque estão de lados diferentes da mesma reta, internos, porque estão do lado de dentro das duas retas paralelas. Então, eles são alternos porque estão em lados diferentes. No caso, D está à direita da reta T e E está à esquerda da reta T. E são internos porque estão dentro da relação de R e S. Então, D está dentro entre R e S e E está dentro entre R e S. Então, eles são alternos internos. Da mesma forma que eu vou possuir ângulos alternos externos. Alfa e beta possuem o mesmo valor. Ah, por quê? Porque olhando essa imagem e olhando essa imagem anterior, a gente tem que D é oposto pelo vértice de alfa. Olha aqui, tá vendo? Aqui alfa poderia ser apresentado aqui. E esse beta ele é oposto pelo vértice de E, podendo ser representado aqui. Então, alfa e beta também possuem o mesmo valor. Tudo bem? Possuem o mesmo valor, logo alfa e beta são congruentes e são o que a gente chama de alternos externos. Eles são alternos porque estão em lados diferentes da mesma reta, certo? Então, dessa retazinha aqui, alfa está à esquerda e beta está à direita, tudo bem? E são externos porque em relação às duas retas paralelas, eles não estão no espaço interno de ambas, eles estão do lado de fora. Representados por RS, aqui eu teria alfa está acima de R, enquanto beta está abaixo de S. Então, eles são ângulos alternos externos, tal como os ângulos agudos ao seu lado. Seus, no caso, suplementares, tá certo? Também serão alternos externos. Vamos lá pegar uma brincadeirinha aqui. Aqui eu tenho dois relógios. Eu peguei dois relógios mais bonitinhos, porque em um eu consigo ver melhores os minutos e no outro melhores os segundos, tá certo? Bora lá. Eu vou passar e propor um exercício para vocês. O que vocês vão fazer depois que eu propor o exercício é dar um pause no vídeo, certo? Vão tentar resolver o exercício e eu vou discutir com vocês o exercício depois, ok? Então, bora lá. É simples. Eu tenho este relógio aqui, eu tenho este relógio aqui. Eu quero saber o seguinte. Sabendo que agora são meio-dia em ponto, o que significa? Significa que tanto os ponteiros dos segundos quanto os ponteiros dos minutos
Quantos ponteiros das horas estarão todos no caso aqui, 12, representado aqui, né? No 12. Tudo bem? Então aqui todos estarão em 12. Ok? Então agora são meio-dia em ponto. Eu quero saber, considerando que 0 graus dentro dessa circunferência aqui do relógio se inicia no ponteiro de 12, tá bom? E quanto mais à direita eu vou abrindo a angulação, tá certo? Eu quero saber o seguinte, se agora são meio-dia em ponto, qual a angulação formada pelo ponteiro das horas, certo? Pelo ponteiro das horas, quando for exatamente 3:30 da tarde? Essa é a minha pergunta. Qual é a angulação do ponteiro das horas, no caso aqui, quando for 3:30 da tarde? Tá bom? Então, quando o ponteiro das horas tiver saído daqui, chegado em 3, e o ponteiro dos minutos tiver saído dos 12 e ter chegado até aqui no 6. Tudo bem? Vocês vão ter aí um tempinho para poder responder. Respondam para mim. Vamos lá, eu vou repetir a pergunta. A pergunta é: qual a angulação formada pelo ponteiro das horas quando a hora sai de meio-dia para 3:30 da tarde? Vamos lá. Vou dar aqui 5 segundos para vocês pararem um vídeo, deem um pause, tentem resolver. Assim que vocês acharem que tem a resposta, vocês voltam para o vídeo, tá bom? Vamos lá, 5 segundinhos para vocês resolverem. No caso, não é 5 segundinhos para vocês resolverem, mas é o tempo que eu estou falando aqui. Vocês darem um pause no vídeo e continuarem assim que eu sair. 5, 4, 3, 2, 1... Pausou o vídeo, já voltou. E aí, tomou uma aguinha, comeu uma comidinha gostosa. Vamos lá, vamos ver a resolução da questão, né? É simples, minha gente. Bora pensar. Primeiro, o relógio ele é dividido em partes, tá certo? Eu tenho 12 pontos, tudo bem? E cada ponto possui 11 espaços entre eles. Vocês conseguem perceber? Por exemplo, entre 12 e 1 eu possuo espaço, entre 1 e 2 eu possuo 2 espaços, entre 2 e 3 eu possuo 3 espaços, e assim sucessivamente até possuir 12 espaços, entre 11 e 12 possuindo 12 espaços. Então compreendam que se o meu relógio forma uma circunferência, e a circunferência ela possui 360 graus, tudo bem? Se eu possuo uma circunferência de 360 graus, então significa que cada espaço entre as unidades de minuto, de horas, no caso 1 hora, 2 horas, 3 horas, vão possuir 1/12 do total de graus em uma circunferência. Ok? Então, quando for 1 hora em ponto, o meu ponteiro de horas vai ter passado toda essa angulação, que representa 1/12 da circunferência, e 1/12 da circunferência, sabendo que a circunferência tem 360 graus, nada mais é do que 360 dividido por 12, que vai dar 30 graus. Ok? Então, a cada espaço de 1 hora, o meu ponteiro de horas vai andar 30 graus. Então, a gente vai pensar o seguinte. Meu ponteiro de horas chegou em 3 horas. Está aqui. Pá, 3 horas. Então, ele vai ter dado 1, 2, 3 vezes o espaço de 30 graus. Então, ele vai ficar em 90 graus. Essa é a sua resposta. Infelizmente, está errada. Por quê? Pense comigo. O ponteiro de horas, ele fica parado enquanto o ponteiro de minutos se move? Quando, por exemplo, estou aqui em 3 horas, o minuto vai rodar por completo a unidade do relógio, não é? E quando ele chegar em 12 aqui, é que o ponteiro das 3 vai automaticamente, aqui no caso, o ponteiro das 3 vai automaticamente passar para 4 horas, sem passar por esse período aqui interno, ou enquanto o ponteiro dos minutos anda, o ponteiro das horas anda mais lentamente, até chegar em 4 horas, exatamente no mesmo momento em que o ponteiro de minutos chega em 60 minutos. Ele vai andando devagar, não vai? Vai sim. E como é que então eu represento isso?
Bem, se o ponteiro, presta atenção, o ponteiro das horas anda 30 graus toda vez que o ponteiro dos minutos anda 360 graus, então significa que para cada hora, tá bom? Cada 1 hora, ou seja, 30 graus, o ponteiro dos minutos anda 60 minutos, ou seja, 360 graus. Fazendo essa divisão, 360 dividido por 30, eu vou ter o valor de 12, o que significa que a cada... Presta atenção. No caso é o contrário, né? Não é 360 dividido por 30, é 30 dividido por 360. Então, vou ter 1 sobre 12. Certo? O que significa que a cada minuto, tá bom? Cada minuto que se passa, o ponteiro das horas anda 1 sobre 12 graus. Ok? Beleza, professor. Estou entendendo mais ou menos. 1 sobre 12, no caso? Eu estou falando certo ou eu estou confundindo? No caso, a cada 1 hora, no caso 360 graus, o ponteiro de minutos em minutos, o ponteiro das horas passa 30 graus, certo? É isso mesmo. Então, a cada 1 minuto, vamos lá, é só fazer a regra de 3. 30 graus em hora são representados por 360 graus em minutos. Isso representa, então, que quando eu tenho 1 minuto, o ponteiro das horas vai andar x graus. Então, é 1 vezes 30x vezes 360, passa 360 dividido. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 30 dividido por 360, ou 3 dividido por 36, ou seja, 1 dividido por 12. O que significa que a cada minuto, o ponteiro das horas anda 1 sobre 12 graus. Tudo bem? Pensa isso. Eu perguntei quantos graus vai ter andado o ponteiro das horas quando estiver em 3h30 da tarde. Significa que o ponteiro de minutos andou 30 minutos. Aí eu faço, se a cada minuto, 1 minuto, o ponteiro das horas anda 1 sobre 12 graus, depois de 30 minutos, o ponteiro das horas vai ter andado x. Logo vai ser 30 sobre 12, certo? Dividido por 3 vai dar 10 sobre 6. Não, 10 sobre 4. 10 dividido por 4 vai ser 5 sobre, no caso, 1. Eu estou me confundindo, minha gente. Olha aí, eu me confundindo. Até eu me confundindo aqui. Eu estou fazendo com papel, viu? Então deixa dar aqui meu errinho. Pensa o seguinte. Meia hora, certo? No caso, a meia hora é representado pela metade do relógio. Então, se em 1 hora o meu ponteiro das horas anda 30 graus, em meia hora ele vai andar 15 graus. É uma forma mais fácil de fazer. Para fazer desse jeito é mais fácil. Tá bom? O restante você consegue, se for, por exemplo, 45 minutos ou 55 minutos, você consegue fazer através de uma regra de 3. Exatamente como eu estava fazendo aqui. Mas como eu estou sem o papel na mão, eu vou fazer assim que fica mais fácil. É mais fácil para vocês também. Então, 3h30, eu vou ter andado 1, 2, 3 vezes 30 graus. Então, vou ter andado 90 graus, mais a metade de 30 graus. Porque eu andei metade de 1 hora em minutos. Então, eu vou ter andado mais 15 graus. Então, o ponteiro das horas vai estar apontando para essa posição. No caso, vai estar apontando bem aqui assim, ó. Cadê? Bem aqui assim, porque nesse relógio aqui, isso aqui representa 3, certo? Então, bem aqui assim. Quando chega aqui, já é 4. Olha como é legal, ó. Ele representa tudo isso como 3, porque a partir do momento que ele toca aqui, ele começa a andar até este ponto para poder chegar em 4. Entendeu? Então, ele vai estar representado bem aqui no meio, representando quanto? Exatamente 90 graus mais 15 graus. Ou seja, 105 graus andados pelo ponteiro das horas. Essa é a resposta. 105 graus. Tudo bem? Galerinha, muito obrigado por assistirem essa aula. Eu sei que foi uma aula assim, meio complicadinha, porque eu adoro fazer... eu adoro colocar imagem nas minhas apresentações e odeio colocar texto.
Então, mas vocês, como têm acesso a poder têm capacidade de repetir a aula quantas vezes quiser, que fica mais fácil, tá bom? Sempre que quiserem pedir o material, podem falar comigo. Vou tentar fazer um material com algumas questões para vocês e mandar pelo grupo, ok? Então, galerinha, um beijo, muito boas aulas. Depois eu vou mandar a aula 2, tá certo? E ainda nessa semana vem a aula 2 e a 3, se der tudo certo.